Para começar, tu pode falar para a gente se esse que tu está vivendo é o melhor momento da tua carreira? Dá para se dizer que sim, por causa que aqui eu estou conseguindo ter dos mais variados âmbitos, né? O reconhecimento, o respeito do torcedor, o respeito e o apoio incondicional da direção, né? A maneira que a direção se relaciona com a gente, é, é, fomenta e dirige o nosso trabalho, né? Junto com o nosso trabalho. Então, são situações assim que fazem com que a gente esteja muito leve, né? Uhum. E os resultados acontecendo. Isso aí é muito importante para que você possa estar feliz e estar bem, né? Guto, explica pra gente. Ano passado, a Copa do Nordeste teve uma coisa, como o mundo todo, né, cara, da pandemia, a gente viu o Ceará ser campeão naquela bolha que foi ali na Bahia, né? Uhum. Você também chegou durante esse processo de pandemia também no Ceará. Conta pra gente como é que foi aquela experiência de ter aquele tipo de campeonato localizado. Muita gente nem não sabia como estava o futebol ainda, vários novos protocolos. Como foi vencer a competição naquela situação? Então, para muitos profissionais, aquele perfil de competição foi novidade, né? Para nós que viemos da base, foi uma recordação de época de Copa São Paulo, de Copa Belo Horizonte, de outros torneios que a gente participou, onde eram basicamente isso, concentração das equipes em hotéis ali, né? E jogando tudo dentro de uma cidade só. Então, convivência de forma direta com alguns times, isso aí eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, faz com que a gente se integre mais entre nós, até porque a competitividade está dentro do campo, fora do campo tem que existir, sim, um convívio sadio, uma amizade, né? E até troca de experiências, para que o futebol possa ganhar com tudo isso, né? Então foi muito legal essa para nós, né? Tá revivendo um modelo que a gente lá no início da nossa carreira a gente já tinha vivido e muito. Mas, na tua opinião, teve alguma vantagem ou desvantagem por ter esse modelo de campeonato? Por estar jogando contra o Bahia, na casa do Bahia, por exemplo, mesmo sem você ter... De qualquer maneira, se fosse na série de outro, ia acontecer a mesma coisa, entendeu? Uhum, E sem torcida, essa suposta vantagem, ela é muito mental, né? uhum. Muito que cada um bota na cabeça. E o trabalho nosso durante todo o ano foi justamente isso, né? De fazê-los entender que até a própria torcida, quando está presente, ela tem uma influência muito mais auditiva, né, Uhum. do que qualquer outra coisa, e que cabe a você estar administrando o seu mental para que você possa não se deixar influenciar por tudo isso. Agora, isso aí é muito treinamento, é muita vivência, né? É uma situação que não é fácil de você controlar. Sim. Você pode estar trabalhando em cima do jogador, mas ainda assim o jogador não conseguir desenvolver esse equilíbrio mental, né? Tem jogadores que conseguem muito bem, tem jogadores que até fazem o oposto, se estimulam com essa situação, né? Com aquela negatividade contra ele, né? Eles se estimulam e ele passa a ter um rendimento ainda maior. E é, 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 tem jogadores que não conseguem absorver e acabam, né? Agora, o treinamento, eu sempre coloco que um dos pontos a se evoluir muito ainda no futebol é a parte mental, né? Sim. Ela está se desenvolvendo, mas ela tem muito mais a se desenvolver. E eu coloco muito a questão dos treinamentos dos policiais, das equipes especializadas, né? Dos agentes de FBI e inteligência, né? Que Uhum. são caras extremamente treinados para suportar
vários tipos de pressão, né? E se manter frio, né? Se Sim. manter gelado, né? E inclusive até de repente até tirar benefícios dessa situação. Então tudo isso são treinamentos que não acontecem da noite para o dia. Deve ter outros profissionais especializados nesse tipo de treinamento e o futebol precisa avançar para esse lado também. Sim. Né? Não é só a vivência, é você conseguir trazer o lado mental positivo para a mente do atleta e, a partir disso, ele vai tirar o melhor. Uhum. Inclusive, os Estados Unidos não é o melhor do mundo em termos de Olimpíada à toa. Né? Sim. Você olha o staff que ele carrega para a Olimpíada, ele carrega mais de 200 entre coaches, psicólogos e treinadores mentais, né? Nas mais variadas modalidades. E eles fazem uso desse tipo de situação. E a gente tem muito a aprender nesse sentido. Guto, a gente está passando por um momento agora também de calendário, que nunca foi tranquilo no Brasil o calendário, e nesse ano 2020, 2021, menos ainda. Como é que tu vê a questão do calendário e principalmente o primeiro semestre? Né? Muitos treinadores falam que primeiro semestre é momento de avaliação, momento de testar muita coisa, principalmente em estaduais, mas quem está no Nordeste tem a questão da Copa do Nordeste, que é muito importante para os times que jogam competição. Como é que você vê conseguir administrar isso? Estadual, Copa do Nordeste, início de temporada, sem pré-temporada, como é que está sendo isso? Sobre o nível de importância, né? O primeiro semestre no Nordeste, ele adquiriu um patamar bastante importante com a Copa do Nordeste. Porque se as equipes conseguirem usar a Copa do Nordeste para ritmo, que não é um ritmo baixo, se jogar o estadual, vai fazer 1 ou 2 partidas, 3 ou 4 no máximo, de alto nível. Na Copa do Nordeste já não. Na Copa do Nordeste, só nessa fase de 8 partidas, você vai fazer aí pelo menos 5 partidas num nível muito bom, fora as finais. Então, você acaba ganhando um ritmo bastante importante, coisa que talvez só o Campeonato de São Paulo tenha. Uhum. Né? Por isso que eu classifico a Copa do Nordeste, em termos de primeiro semestre, entre regionais e estaduais, como a segunda competição de mais alto nível, só ficando atrás do Campeonato Paulista. O Campeonato Gaúcho, esse ano, vem numa pegada bastante legal, porque vai ter 3 equipes de Série A, uma equipe de Série B e eu acho que 2 equipes de Série C. Mas a Copa do Nordeste, embora não tenha equipes de chegada, mas já teve campeões brasileiros, ainda equipes que estão nos 10, na segunda página da tabela do Brasileiro da Série A, mas tem 4, e na Série B deve ter aí mais uns 5, 6, e na Série C mais tantos outros. Então, é um campeonato onde das 16 equipes tem pelo menos 10 aí, 10 a 12 que jogam temporada anual. E quem joga temporada anual tem equipes mais estruturadas, né? Com um nível mais alto do que aquelas equipes que jogam simplesmente aquela competição de 3, 4 meses. E, na tua opinião, Então, a Copa do Nordeste, ela ajuda, de certa forma, o nível de competitividade para o resto do ano? com certeza. Com certeza. Ela serve para isso, ela serve para avaliação, além de trazer um título importante. Né? Tá certo que ela não é mais importante que o Campeonato Brasileiro, mas ela traz um título importante de primeiro semestre. Sim. Para os paulistas, o Campeonato Paulista é muito importante. Para o Nordeste, a Copa do Nordeste é a competição importante. Guto, em cima disso bem, da valorização da Copa do Nordeste e do futebol nordestino como um todo, como é que você vê o mercado de jogadores, de treinadores? No ano passado, o Ceará trouxe Sobres, Fernando Praz, mas depois já trouxe um jogador com outro perfil, como Saulo Mineiro, Pedro Nasseri, e agora também está indo atrás do mercado internacional. Como é que você vê como o mercado olha hoje em dia o futebol nordestino, tendo aí o sucesso do Ceará, também do rival Fortaleza?
4 times na primeira divisão e a força da Copa do Nordeste. Como é que você enxerga, como é que o mercado enxerga hoje o futebol nordestino? Eu acho que tem 3 a 4 equipes que vêm puxando para cima o futebol nordestino através de administrações qualificadas, né? E de visão empresarial moderna e de gestão muito sadia, né? de respeito ao atleta, pensamento grande, e eu espero que as outras equipes venham também no embalo dessas equipes, para que o futebol do Nordeste cresça muito mais. Porque se é possível para a Bahia, para Ceará, para o nosso rival fazer, por que não é possível para as equipes de Pernambuco realizar, para os rivais ali do Bahia? Você pega ABC desculpe, CRB e CSA numa crescente, né? Buscando se estruturar. Antes eram equipes que brigavam na Série B para não cair. Hoje são equipes que brigam pelo acesso da Série A. Isso é sinal de que houve uma qualificação de gestão e de ideias sobre futebol, né? Você pega um Sampaio que o ano passado, tudo bem que tem uma realidade financeira um pouco mais baixa, mas o ano passado teve próximo do acesso para a Série A. E isso tudo não é à toa, porque o Sampaio ele já caiu para C, mas ele não fica na C, ele bate e volta de novo, né? E agora já está começando a beliscar em cima. Isso é sinal de que alguém está fazendo um trabalho diferenciado ali, dentro da realidade dele, né? Porque os estados que têm um suporte do torcedor maior, ele consegue dar melhores resultados, desde que bem gerido. E tem outros estados que não têm um suporte de torcedor tão grande, mas de alguma maneira eles estejam numa situação assim mais buscando fazer alguma coisa de diferente. Uma coisa que a gente observa também, nesse ano muito mais, que um tempo atrás, muitos, primeiro semestre, jogadores que acabavam a temporada em clubes do Nordeste, primeiro semestre iam jogar no interior de São Paulo, né? Pegar uma Ferroviária, uma Ponte e tal. Ponte não, mas até outros times não com tanta expressão no futebol nacional como um todo, saiu do Nordeste para jogar o primeiro semestre do Campeonato Paulista e depois retornavam para jogar no Nordestino novamente. Esse ano não aconteceu tanto esse fluxo, né? E se deve muito a isso também, né? Com certeza, pelo crescimento da Copa do Nordeste, né? Eu acho que tudo passa por isso. Tudo passa por isso. Hoje, o jogador nordestino, ele, lógico, tem aqueles que acabam não tendo a condição de se juntar a uma grande equipe. E são destaques, acabam descendo para a busca de um potencial maior, né? Sim. Mas aqueles que conseguem um espaço nessas equipes não tem necessidade de estar descendo a São Paulo, Rio, sei lá, para tentar uma promoção maior. Até porque o próprio Nordeste hoje, as equipes elas estão divulgando mais, como a gente diz aqui entre nós, né? Esses tambores do Nordeste estão ecoando de uma maneira muito alta, né? Estão ecoando muito, estão indo muito longe os ecos do futebol nordestino, né? E isso é de suma importância para a valorização dos trabalhos realizados. E tem uma coisa também do futebol cearense, em particular, que a gente, se a gente for colocar num ranking assim, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, talvez o futebol cearense não fosse a primeira força do futebol nordestino. Teria ali Bahia, Pernambuco primeiro e depois o Ceará. E parece que se inverteu agora, né? O Ceará hoje, tanto com o Ceará como o Fortaleza, é o estado que apresenta a maior estrutura dos times. Se a gente pegar a tabela do campeonato do ano passado, a gente vê
que dos dois últimos campeonatos, na verdade, né, do ano passado e do ano retrasado também, a gente verifica Ceará e Fortaleza ali. Essa rivalidade entre as duas equipes também faz puxar o Ceará para cima como estado? Com certeza. Essa rivalidade sadia, porque ela ocorre com uma certa integração, uma certa discussão e apoio entre ambos, troca de ideias, para ver como cada um segue o seu caminho, toma as suas decisões. Mas quando o trabalho necessita ser coletivo, existe a união para o melhor do futebol, principalmente do futebol do Ceará. Existe muito diálogo entre os presidentes, entre as cúpulas administrativas. E esse perfil, esse modelo de gestão de ambas as partes é muito importante. Esse entrosamento é muito importante. A competitividade se dá dentro do campo, né? Existe a rivalidade, com certeza, né? Mas, acima de tudo, existe a noção de que um só vai ser maior se o outro também estiver crescendo. Guto, uma questão também que muito se fala em relação ao futebol nordestino há muito tempo é porque não se olhava tanto futebol nordestino e não se via destaque, jogadores, treinadores. Hoje, a gente teve no Campeonato Brasileiro o Vina, né, que é como um dos destaques, e há muito tempo não tinha um destaque, acho que o Diego Souza ter sido o último, também não faz tanto tempo assim, de um jogador jogando no time nordestino e sendo valorizado por isso, né, entrando na seleção dos melhores da competição. Você acha que tem mais espaço para outros atletas e outras equipes também ter esse tipo de destaque? Total, à medida que, primeiro, porque se joga a competição. Segundo, tem que se pensar grande, cara. Tem que se pensar grande. A gente não pode ficar aqui pensando que nós somos os filhos pródigos aqui, tá? Que nós somos café pequeno, digamos assim. Nós temos que pensar grande. E lógico que existe um aporte financeiro muito grande das equipes do Sul, mas de alguma maneira você vai compensando. Uma coisa que eu aprendi na Chape 2015-16 com o Sandro Palaoro, que foi um dos grandes presidentes que eu trabalhei, né? E eu já citei isso em outras entrevistas. A ideia era fazer sempre um pouco melhor no ano seguinte. Porque você fazendo um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, você vai crescendo, uma hora você vai estar brigando no topo, você vai estar encorpado para brigar no topo. Você não pode pensar só na equipe de futebol, e aqui o presidente não pensa só na equipe de futebol. Ele pensa na estrutura do clube, ele pensa nos mais variados departamentos e busca, a cada momento, investir para a melhoria de cada departamento, porque a melhoria de cada departamento vai aportar uma condição melhor para o futebol. E o crescimento do futebol vai dar condições dos outros departamentos do clube também terem uma condição de buscar com mais facilidade, de conseguir coisas maiores, né? Então, essa troca ela é muito importante. É uma visão futurista, não uma visão só de momento, só do hoje. Até porque você busca, aí vou citar exemplo da NBA. A NBA vai lá, faz os drafts, né? Puxa os principais jogadores e vai montando a sua equipe, embasando em 2 ou 3. Esses caras vão crescendo, vão ganhando experiência, vão se firmando. Daqui a pouco, aquela equipe que há 5 anos era a pior equipe da competição, ela está brigando entre os melhores da competição, e aquela equipe que era o melhor, porque, de alguma maneira, não conseguiu se manter, até porque o draft atrapalha muito essa situação, se ela não tiver uma noção de ficar fazendo as trocas nos momentos certos e deixar a sua equipe simplesmente envelhecer, em algum momento ela vai retornar lá embaixo. E ela vai depender de 4, 5 anos para... Então, o futebol também, devido à situação de descenso e acesso, ele impede um pouco isso.
mas se ele conseguir ir mantendo uma base estrutural de equipe, uma base de trabalho, e qualificando ano a ano, em algum momento ele vai estar trabalhando no nível mais alto e mais alto e mais alto. É a questão do Atlético Paranaense. Você falou aí que sempre conseguir algo mais. Na torcida do Ceará esse ano tem uma grande expectativa em relação à Sul-Americana, né? Já foi um tempo que o Ceará não disputa esse campeonato. É o maior objetivo hoje em dia do Ceará uma boa campanha na Sul-Americana, que a gente sabe que é uma competição de mata-mata, pode ter muita surpresa aí. O Ceará, até onde o senhor espera o Ceará na Sul-Americana? Na realidade, neste ano começa com chave de grupos, né? Uhum. E vamos ver como é que nós vamos conseguir estruturar nossa equipe para que a gente possa fazer uma grande competição. O nosso objetivo é estar participando da melhor maneira possível em todas as competições, né? E até por isso o Ceará montou um plantel até um tanto grande, né? Para não ter problemas. Perde-se um jogador de alguma maneira, mas você tem outro num nível muito próximo ou igual para poder solucionar o seu problema naquele momento. Então, a Sul-Americana é, sim, uma competição importantíssima, né? Uma competição nova, com certeza deve, na cabeça do torcedor, existe todo um charme, um elan, né? Um interesse de uma participação que traga orgulho, e é isso que nós vamos trabalhar, não só nela, mas em todas as outras. Guto, você falou de draft ali, eu lembrei agora que o senhor está apostando também muito na base, né? Infelizmente perdeu o Jacaré ontem, né, na partida contra o Altos. Como é que você pretende trabalhar essa questão da base do Ceará? E como é que está a base do Ceará hoje em dia? O senhor vem acompanhando? A base do Ceará, ela vem num crescimento também, num trabalho de melhoria dia a dia, né? Tem um bom CT, se busca melhorias dentro do CT, perdeu um grande profissional, mas conseguiu repor a altura, a saída do Armando para o América, mas repôs com um cara extremamente experiente, com mais de 14 anos de Atlético Mineiro, que o André Figueiredo, né? Busca dentro do valor de manutenção, achar o modelo ideal para se fazer o melhor, em termos de captação, em termos de busca de profissionais para trabalhar esses valores. Você vê que o Ceará hoje tem um jogador sub-17, 2 jogadores sub-17 que já tiveram convocações para a seleção, né? Foi campeão de aspirantes, está participando dos mais variados, até dos mais variados campeonatos a nível nacional, porque dentro do ranking a equipe profissional está entre os 20 primeiros, né? Então isso aí dá o direito de participação, e busca dentro do trabalho igual nós estamos falando profissional, crescimento dia a dia, qualificação. O trabalho da base do Ceará não vai dar retorno hoje. Uhum. O que está se fazendo no Sub-15 vai um tempo. Sim. O que está se fazendo no Sub-17 vai um tempo. O que está se fazendo no Sub-20 vai um tempo. Mas hoje você tem jogando, que passaram ali na base, jogando no profissional. Você tem o Kelvin, você tem o Lacerda, você tem o Rick, né? E agora a gente está lançando o Giovani, né? Daqui a pouco nós estamos levando para o banco 2 meninos, um de 17 e outro de 16 anos, que é o João Vitor e o Davi, que são os 2 da seleção, que já trabalham entre nós, mas vão descer para jogar na base. Então tem muito isso de trazer para ir se acostumando e conhecendo, mas tudo dentro de um diálogo franco com o atleta. Não é sistema russo, não. Sistema russo que a gente brinca é das Khrushchevsky. Sim.
Para finalizar, Guto, para não pegar muito mais teu tempo, uma coisa interessante também, pegando a nível nacional brasileiro, pela segunda vez a gente vai ter 4 tipos nordestinos na Série A esse ano. Em contrapartida, a gente nunca viu uma Série B com tantos campeões brasileiros jogando uma Série B. Você que já treinou alguns times na Série B, como é que você vê, uma parte, essa Série B, com tanta gente graúda jogando, vai ficar cada vez mais difícil subir para a Série A? E como manter também esses times nordestinos na Série A? Existem 2 pontos fundamentais para que isso aconteça. O primeiro é qualidade de gestão e o segundo é a mudança dos valores financeiros Na Série B, em termos de premiação do Campeonato Brasileiro. À medida que isso mudou, aqueles times que tinham problemas de gestão muito sérios e que têm até agora, não conseguiram suportar. Por quê? Porque agora eles dependem de ter classificação para ter renda. Sim. Se eles se classificaram mal, não vão ter renda, não vão pagar os absurdos que fizeram a nível administrativo. Aí cai de divisão, piora ainda mais, porque eles vão receber menos ainda. E antes eles caíam de divisão e mantinham a cota da Série A. Então eles tinham um aporte financeiro muito grande para eles subirem novamente. E agora já não tem. E aí eles têm que reformular tudo dentro do clube, e dentro do que eles têm, com as dívidas que eles têm a pagar, é muito mais fácil eles caírem da B para C do que eles conseguirem se reestruturar, se reinventar para a Série A. Apesar que eles têm geralmente esses clubes têm grandes torcidas. Então eles têm que achar algumas maneiras, têm que se reinventar. Primeiro administrativamente, para depois se reinventar em termos de futebol, de trabalhos de campo. Só assim eles vão conseguir subir novamente. Em se conseguindo subir novamente, a tendência é que eles estejam um pouco mais estruturados. Por quê? Porque eles tiveram que se reinventar lá embaixo para poder subir. De certa forma, isso pode ajudar, sim, na qualificação dessas equipes. E o futebol do Nordeste vai se manter todas as vezes que tiver gestões sérias e trabalho de qualidade. Só para finalizar agora mesmo, uma outra pergunta que eu deixei aberta, é a sua repercussão, né, Guto? Como de um ano para cá, um ano e meio, como o seu nome vem sendo falado, né? Como você bem falou, a matéria da Gol, da Inglaterra, jornais argentinos falando sobre você, você teve o nome especulado no Atlético Mineiro, né, para substituir o Sampaoli, e a brincadeira com o Guardiola, que você leva muito bem isso, eu acho muito bacana essa repercussão. Como é que você tá vendo isso, né? Um treinador de um time cearense fazendo uma ótima campanha Copa do Nordeste, uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, e ter seu nome vinculado aí, especulado em outros clubes, internacionalmente também sendo conhecido. Como é que nesse momento da tua carreira, como é que tu vê isso? Gil, muito feliz, cara, muito feliz mesmo, porque eu costumo dizer que o que você planta, em algum momento você colhe, né? Só que eu não posso parar de plantar, porque se eu parar de plantar, em algum momento eu vou parar de colher. Se você analisar toda a nossa carreira de 2011 para cá, ela teve, ano após ano, pelo menos um resultado de expressão. O único ano que nós não tivemos título foi 2014, mas nós tivemos o acesso com a Ponte. Então, esse tipo de situação, e quando eu digo Guto Ferreira, eu digo Guto Ferreira, eu digo André Luiz, eu digo Alexandre Faganello e digo Valdir Nogueira, que é o meu preparador físico, Juninho. Porque essa equipe que caminha junto há tantos anos, né? Em algum momento tivemos os preparadores físicos, o Valdir não esteve junto, e tivemos grandes preparadores juntos no nosso trabalho, que é o Marquinhos, que hoje é o fisiologista do Vasco,
o Anderson Paixão, né? Enfim, isso tudo é reflexo. Em algum momento isso ia acontecer. Que bom que está sendo agora. Espero que esse reconhecimento ele possa se firmar, mas que eu mereça esse reconhecimento. Eu tenho que seguir fazendo. Eu tenho que seguir buscando vencer. Eu tenho que seguir montando equipes competitivas e que possam trazer ao torcedor do clube que eu trabalho alegria, satisfação e orgulho. Maravilha. Guto, muito obrigado, viu, pela disponibilidade aí e cada vez mais sucesso, tá? Obrigado, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, e a atenção de vocês aí para comigo.